do mundo. Vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito do fim do mundo. Eu escolhi um texto aqui, irmãos, do Antigo Testamento, lá em Ezequiel capítulo 7, amém? Ezequiel capítulo 7. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel capítulo 7. Ezequiel é um dos profetas maiores, amém? Os profetas maiores são Isaías, Jeremias e Ezequiel, amém? Maiores, irmãos, não maiores em santidade, não, porque a profecia deles é maior do que os chamados profetas menores, como Abacuque, Sofonias e outros, né, como Oséias, como Daniel, né, profecia maior. Mas por isso, profetas maiores, amém? Capítulo 7, versículo 1 a seguir, amém? Versículo 1 ao versículo 6. Ezequiel, capítulo 6. Perdão, capítulo 7, amém? Ezequiel, capítulo 7. Versículo 1 a seguir, amém? Ezequiel, capítulo 7, do versículo 1 a seguir. Queria que você que está na sua casa acompanhasse essa palavra de Deus. Lembrando, irmãos, que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, amém? Só existe fé onde a palavra de Deus é pregada e ouvida. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nasce uma confiança, uma certeza no nosso coração. Isso é fé. É essa confiança, essa certeza que nos torna vencedores, que faz Deus operar em favor da nossa vida, amém? Ezequiel capítulo 7, versículo 1 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Amém? Está escrito assim: depois veio a palavra do Senhor dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te pouparão o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Que o Senhor cresça e o nosso eu diminua, Senhor. Ó Espírito de Deus, assuma a direção deste culto, a ministração desta palavra, Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Meu Deus, que seja revelada agora a palavra do Senhor, não conhecimento teórico ou conhecimento humano, mas que seja uma revelação do Espírito do Senhor ao coração da tua igreja nessa noite, a todos quantos estão ouvindo e quem dá onde ouvir esta palavra, Senhor. Usa a nossa vida para a glória do teu nome, que o Senhor cresça e eu diminua. Usa-me, Senhor, para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos falar aqui um pouco a respeito do fim do mundo. Amém. Um assunto um pouco, né? Às vezes até falar assim, pastor, você quer não colocar medo de alguém? De forma nenhuma, irmãos. Até porque, irmãos, só deve ter medo do fim do mundo quem não está garantido na salvação. E salvação, irmãos, é uma coisa tão fácil de se adquirir. Salvação é de graça e pela graça. A Bíblia diz lá em Efésios 2:8: pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Primeiro, salvação é um presente de Deus para o homem. O homem foi presenteado por Deus, amém? Com a salvação, através de Jesus. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vida eterna está em você crer que Jesus Cristo é o Senhor, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. A salvação está em você se arrepender dos seus pecados, em você ter uma vida, amém, pela palavra de Deus, em obediência às Escrituras Sagradas. É o único preço que Deus pede de nós, irmão. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com oferta, tem a ver com obediência à palavra de Deus. Mas é de graça. Então, irmãos, a salvação ela está disponível para quem? Para todos. Todos. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então,
todo aquele que crê em Jesus terá vida eterna. Crê em Jesus, irmãos. Receba Ele como teu Salvador. Então, irmãos, quando a gente ouve falar sobre o fim do mundo, vem uma pergunta. A Bíblia fala sobre o fim do mundo? Fala. E quem falou sobre o fim do mundo? Jesus falou sobre o fim do mundo. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus, Jesus falando a respeito do fim do mundo. Mas o texto que eu li aqui em Ezequiel capítulo 7, se você prestar atenção no versículo 2, quando diz assim, olha, o versículo 2 diz assim, a parte B do versículo 2, a parte B do capítulo, do versículo 2 diz assim, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então, aqui está falando de um fim que vai vir de norte a sul, de leste a oeste. 4 cantos da terra, norte, sul, leste a oeste. 4 cantos da terra. Um fim que vai abranger o norte da terra, o sul, o leste e o oeste. Fala, irmãos, de um fim global. Um fim que vai enquadrar toda a raça humana. É o que o profeta estava descrevendo aqui a respeito do fim do mundo, dizendo a respeito que o fim viria. Agora, irmãos, o que a Bíblia fala? Quais são os sinais do fim do mundo? O que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 24, versículo 3 a seguir? Evangelho de São Mateus. Vamos ver o que o Senhor Jesus fala a respeito do fim do mundo. Aqui em São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 24, do versículo 3 a seguir. Vamos ver quais são os sinais do fim do mundo. Porque Jesus, ele descreveu alguns sinais a respeito do fim do mundo. Vamos ver quais são os sinais que antecederiam, ou seja, que aconteceriam antes do fim do mundo. Vamos ver aqui no versículo 3 a seguir, está escrito assim, olha, Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 3, está escrito assim, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, os discípulos se chegaram para Jesus e perguntaram para ele, quais seriam os sinais da volta de Jesus e os sinais do fim do mundo? Aí Jesus continua dizendo assim, a partir do versículo 4, Jesus diz assim, Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, ou doenças e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Amém? Agora o versículo 10 diz assim, nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Então, Jesus deixou muito claro aqui, irmãos, sinais que antecederiam o fim do mundo. Você pode ler em Mateus, na sua casa, na sua Bíblia, em Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3 a seguir, sinais como, muitos viriam em nome de Jesus, dizendo, ser Ele o Cristo. Nós sabemos, irmãos, que pelo mundo afora, inclusive no Brasil, existem muitas pessoas se passando por Cristo, dizendo ser o próprio Cristo, muitos dizendo serem reencarnação do próprio Salvador Jesus Cristo. Aqui no Brasil tem um chamado Henrique Cristo, que aparece diariamente na televisão. Então, irmãos, e pelo mundo afora também são muitos outros, sim, titulam, sendo eles o Cristo Salvador. Então Jesus falou assim, muitos viriam em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Então, irmãos, a aparição de falsos Cristos, de falsos Jesus, era um dos sinais do fim do mundo. Nós sabemos, irmãos, pela mídia, se você procurar pela internet, buscar no YouTube ou no Google, falsos Cristos, você vai encontrar diversos homens que já se passaram, alguns que ainda se passam por falsos Cristos pelo mundo afora, para cumprir a profecia que Jesus disse que muitos viriam em nome de Jesus, dizendo serem eles o próprio Jesus.
Outra coisa que Jesus faz menção aqui, irmãos, a partir do versículo de número 5, 6, ouvireis de guerras, rumores de guerras. E Jesus disse, olhai, não vos assusteis, porque tudo isso é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Nós sabemos que no Oriente Médio, irmãos, diariamente nós temos notícias a respeito de guerras e rumores de guerra. Recentemente, falou-se muito numa guerra entre Irã e Estados Unidos, guerra entre judeus e palestinos. Fala-se muito numa terceira guerra mundial, que seria uma guerra nuclear, um assunto que sempre está em eminência. Então, irmãos, se você pega os noticiários dos últimos anos, sempre é um rumor, um assunto a respeito de guerra. Então, Jesus disse que esses sinais fariam parte do fim do mundo. Nós ouviríamos falar de guerras, rumores de guerras. Aqui, continuando, Jesus fala assim, olha, a partir do versículo 7, levantará-se nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, doenças, terremotos em vários lugares. Nação contra nação, irmãos. Reino contra reino. Jesus falou assim, haverá fomes, doenças ou pestes. Olha o coronavírus, o que está fazendo no Brasil e no mundo ultimamente. Jesus falou sobre pestes, ou doenças, ou epidemias, como algumas traduções da Bíblia trazem. Aí eu pergunto, irmãos, será que nós estamos vivendo os últimos dias da raça humana na Terra? Será que o fim está vindo, irmãos? Será que o fim está vindo? Será que o fim tão anunciado há muitos e muitos anos, a respeito que um dia o mundo viria ter o seu fim, será que isso está chegando para nós, irmãos? Irmãos, a gente fazendo uma análise da palavra do próprio Senhor Jesus, porque nós fizemos uma leitura aqui de palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele falou de doenças, fome, irmãos. No Brasil, a gente sabe quantas pessoas passam fome no Brasil mesmo, um país tão grande, tão rico. Aqui no Vale do Jequitinhonha, mesmo em Minas Gerais, são milhares de famílias que vivem na miséria, não tem nem o que comer, que passam fome. Na África, irmãos, há anos, países da África Central, do Sul e do Norte, países vivem num estado total de miséria, onde a fome mata anualmente muito mais do que o coronavírus, do que o câncer, pessoas que morrem de fome. Então, irmãos, a fome também é um dos sinais do fim do mundo. Eu pergunto, existe fome no mundo? Em grande escala? Existe, irmãos. Inclusive no Brasil, inclusive em Minas Gerais, existe pessoas passando fome. Nação contra nação. É Estados Unidos contra China, contra Irã, contra Iraque, contra Cuba, Estados Unidos contra Cuba, é país socialista contra país republicano, e por aí vai. Nação contra nação. Reino contra reino, irmãos. Vamos falar reino contra reino. Às vezes o próprio reino de Deus está dividido. Você observou como o próprio reino de Deus é dividido? É o irmão de uma igreja contra o irmão de outra igreja, é uma igreja combatendo contra outra igreja, é um contra o outro, é um que acha que a sua igreja é certa, o outro acha que a sua é certa, aí um tentando arrastar o da sua igreja para a sua porque acha que a sua é certa, é um falando mal da outra, é um se atacando, né? Você vai para a internet lá, tem uns lá criticando, falando mal, uma falta de união total. Dentro do próprio reino de Deus há uma divisão muito grande. E triste de quem fala, não, no reino de Deus tem, irmãos. Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem divisão. Reino contra reino. Nação contra nação. Terremotos em vários lugares. Procura saber, pesquisa quantos terremotos aconteceram nos últimos anos pelo mundo afora. Inclusive no Brasil recentemente teve comprovação de alguns tremores de terra no Brasil, que não foi em grande escala, graças a Deus não trouxe nenhuma destruição, mas que aconteceram no Brasil. Então, irmãos, terremoto também é um dos sinais também do fim do mundo também. Amém? Fomes, doenças, né? Desde 2009 para cá, né? Vamos lembrar aí, gripe aviária, né? O influenza, o HN1, depois gripe do porco, gripe suína, depois agora o coronavírus. Quantas doenças têm se alastrado, irmãos, né? O ebola que estourou na África alguns anos atrás, a AIDS que está aí há anos, o câncer, a depressão, doenças, irmãos, que alguns anos atrás eram praticamente
né, desapercebidas que hoje estão quantas pessoas com depressão? Hoje a depressão é chamada doença do século. E um dos sinais do fim do mundo, o que é? Doenças. Hoje as chamadas doenças psicossomáticas, que são as doenças da alma, doenças psicológicas, estão se agravando cada dia mais pessoas tomando ansiolítico, antidepressivo, para tratar, irmãos, problemas psicológicos, porque estão totalmente perturbadas, transtornadas. Tudo por quê, irmãos? Porque é cumprimento da palavra de Deus. Pergunta, irmãos, estamos vivendo o tempo do fim ou não? Essa é a pergunta que eu te faço nessa noite. Estamos, sim ou não, vivendo os tempos do fim? Né? Nós estamos lendo aqui, irmãos, algumas passagens a respeito da palavra do próprio Jesus Cristo a respeito do fim. O que parece que Jesus fala aqui a respeito do fim? Vamos ler aqui a partir do versículo de número 10 agora. Jesus fala assim: nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Fala de traição, de ódio e o surgimento de muitos falsos profetas. Traição, ódio, surgimento de muitos falsos profetas. Né? No meio político, quanta traição no meio político, traição, né, conjugal, traição ministerial aí, né? Quantos estão se rebelando contra o seu ministério, abrindo uma igreja, né? Às vezes são chamados de traidores. Quanto ódio, irmãos, né? A gente vive no Brasil, você entra nas redes sociais para ver comentário lá, é os da direita xingando, difamando os da esquerda, né, os da direita rebatendo a ofensa, ódio, traição, né? Um que era do partido D, que passou para o partido C, né, considerado como um traidor, aí aquele ódio, né? Dentro do próprio Brasil a gente vê quanto ódio, quanta traição, tudo por interesses próprios, interesses políticos, interesses econômicos, irmãos. Para provar, irmãos, Jesus falou sobre traição e ódio. Traição e ódio. Quanto ódio tem a gente vê, irmãos, infelizmente por causa de política no Brasil, quanto ódio disseminado em redes sociais. Quanto ódio, né, falar sobre traição, irmãos. Traição uns aos outros e odiarão-se uns aos outros. E depois Jesus fala assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Sabe, irmãos, quantos falsos profetas existem? Olha, eu não vou citar aqui não, mas vou dar um texto para você ler em casa. Quer saber quem são os falsos profetas? Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, a partir do versículo 1, 2 a seguir, ali deixa descrito claramente, irmãos, quem a Bíblia chama, né? Ali dá um perfil dos falsos profetas. Dá uma lida lá. Você vai descobrir quem são os falsos profetas, irmãos. Quando a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, Jesus diz que no juízo final, muitos dirão a ele: Senhor, no teu nome não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não operamos maravilhas. E Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós malditos, para o fogo, em verdade vos digo que não vos conheço. Então, irmãos, tem muitas pessoas que estão profetizando em nome de Jesus, estão expulsando demônios em nome de Jesus, estão operando maravilhas em nome do Senhor Jesus, e que no juízo final vão ser jogados no inferno, serão rejeitados. Irmãos, não é o pastor Reginaldo que está dizendo isso, pelo amor de Deus, irmão. Só você pegar o texto, Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21, quando Jesus falou assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. O Senhor Jesus disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não operamos muitas maravilhas? E Jesus vai dizer abertamente: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós malditos para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. Aí eu pergunto, irmãos, quem são esses que vão receber essa palavra de Jesus, lá de Mateus 7,21? Falsos profetas, irmãos, que verdadeiramente expulsaram demônios, profetizaram em nome de Jesus, operaram milagres, mas que não tinham, irmãos, o Espírito Santo. Procure lá depois, 2 Pedro capítulo 2, leia a descrição ali de quem são os falsos profetas, irmãos.
A Bíblia diz que pelos seus frutos, pelo fruto se conhece a árvore. Pelos frutos nós conhecemos, irmãos, quem são os falsos profetas. Então, o surgimento de falsos profetas. Então, quantas profecias a gente tem ouvido aí pela internet, através do YouTube, do WhatsApp, que chega diariamente para a gente, profecias sem nexo, sem sentido, sem base bíblica, né? Depois, irmãos, passa o tempo, eles dão data, né? Coloca data ali, vai acontecer, né? Uma catástrofe mundial, que o Brasil vai pegar fogo, passa o dia da data e que nada daquilo acontece. Falsos profetas, por quê? Profetizaram em nome de Deus e aquilo que profetizaram, simplesmente nada aconteceu. Falsos profetas. E tem muitos falsos profetas, pastor? Sim, porque Jesus disse, surgirão muitos. Preste atenção, não são poucos os falsos profetas, são muitos falsos profetas, irmãos. E para você não ser enganado pelos falsos profetas, é simples, irmãos. Siga o que está escrito na palavra de Deus. Siga. Siga o que está escrito na palavra de Deus, irmãos. Siga. Amém? O que o pastor, o bispo, a missionária, eu sei lá quem está pregando. Está tudo, irmãos, dentro da palavra de Deus. Sabe? Tem base bíblica. Tem texto dentro de um contexto, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo pregado. Sabe, irmãos? Eu não sou puxa-sardinha, não, e nem gosto, irmãos. Não sou pregador de placa de igreja. Mas eu defendo a nossa igreja, que é uma igreja séria, formada por pessoas sérias. A gente defende o genuíno evangelho, irmãos. A gente nunca prega que a nossa igreja é salva, não. Nós dizemos que Jesus Cristo é o Salvador. Nós temos pregado, arrependa-se dos seus pecados, creia no evangelho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Em nenhum outro nome é salvação. Debaixo do céu não existe outro nome dado pelo qual seremos salvos que não seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, mas não é só a nossa que é séria, não, irmãos. Pelo amor de Deus. Quantas e quantas igrejas sérias, de homens respeitáveis, homens sinceros, honestos, estão aí pregando o evangelho. É claro que não é só a nossa, mas que são muitos os falsos profetas. Isso são, porque Jesus falou, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, irmãos, surgimento de muitos falsos profetas, que enganariam muitas pessoas também, é cumprimento de profecias do fim do mundo também. Então nós vemos que tem se cumprido aí, irmãos. Esses falsos profetas estão na internet, estão na televisão, estão no rádio, disseminando um monte de heresia, de doutrinas antibíblicas, de ensinamentos que a Bíblia em momento nenhum ensina. Em momento nenhum. A Bíblia não manda você dar seu dinheiro para ninguém. A Bíblia não manda você vender seu carro e dar dinheiro para ninguém. Tudo isso, irmãos, é conversa de homem. Isso é ensinamento humano. Isso aí visa interesse pessoal. Isso aí visa lucro. E Deus não está nessas coisas. Deus visa salvação de almas. Deus visa corações pecadores arrependidos e convertidos ao Salvador, que é Jesus Cristo. Isso é o que Deus visa, irmãos. O lucro de Deus não está em dinheiro. Deus visa almas salvas para o reino de Deus. A alegria de Deus está em pessoas que se arrependem dos seus pecados e recebem a Jesus Cristo como seu Salvador. Então, o surgimento de falsos profetas, irmãos, é um dos sinais do fim do mundo. Jesus continua dizendo, aqui no versículo de número 12, Jesus fala assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, iniquidade é pecado, maldade. Por se multiplicar é aumentar. Jesus falou que quando o pecado aumentasse na terra, o amor esfriaria. Sabe, o que a gente vê que tem acontecido no mundo em geral, não vou falar só do Brasil não, em geral no mundo o amor está esfriando, irmãos. É o amor de filhos para com o pai, de pais para com os filhos, de irmãos para com irmãos, famílias desunidas, igrejas desunidas, país desunido. Sabe, irmãos, Deus é um Deus de união, mas muitas das vezes por causa de interesses pessoais, interesses egoístas, irmãos, né? O egoísmo tem trazido, irmãos, o esfriamento do amor. O amor a Deus, o amor ao próximo tem esfriado, né? A gente vê, irmãos, gente que é pastor, a gente sabe, muitos têm se esfriado em relação a Deus. Pessoas tinham parado de frequentar os cultos, parado de orar, de jejuar. As pessoas estão se esfriando na fé, irmãos. Por quê? Porque o pecado está aumentando. Né? A pessoa tem deixado de
né, dado lugar tanto ao pecado, e o pecado tem apagado a chama de Deus, que Deus acendeu no coração das pessoas. Hoje, irmãos, por causa de namorado, por causa de casamento, de relacionamento, as pessoas simplesmente abandonam Deus. Não tem colocado Deus como a sua prioridade, né? Não tem colocado Deus acima de todas as coisas na sua vida. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas as pessoas têm colocado as coisas materiais à frente, né? Primeiro eles estão buscando as demais coisas e deixando o reino de Deus para segundo lugar. Esfriamento do amor ao próximo, né, irmãos? Nós vemos um país de desigualdade, onde muitos lucram, onde outros passam fome, onde, irmãos, nas costas dos mais pobres é arrancados os maiores impostos, né? Onde as grandes fortunas não pagam quase nada de impostos, e os que pouco têm ainda é obrigado a sustentar um país onde políticos têm salários exorbitantes, milionários, né? E eles ainda querem tirar do mais pobre, que ganha quase nada, eles querem tirar um pouco daquele ainda em impostos. Isso aqui que é, irmãos, o amor se esfriou. O amor se esfriando, irmãos. Desigualdade social, o amor que se esfriando. É o amor, isso, irmão, desigualdade. Amor que se esfria. Sinal do fim do mundo também. O que mais que Jesus falou sobre o fim do mundo? Ele fala aqui no versículo 14: mas este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Bom, será que o evangelho está sendo pregado em todo o mundo, irmãos? Se você abre, né, na internet, qualquer página da internet, procura uma pregação, você vai encontrar. Quantas igrejas só aqui na nossa cidade tem? Pelo Brasil afora. Quase qualquer cidade, arraial que você vai encontrar uma igreja evangélica. Pela televisão, irmão, sempre na madrugada ou de manhã, pelos rádios, sempre você vai encontrar algum pregador pregando o evangelho do reino. Isso, irmãos, é cumprimento da palavra de Deus. Ou seja, um dos sinais do fim do mundo é o evangelho do reino ser pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então viria o fim. Então, irmãos, o evangelho hoje, com a expansão da internet, eu acredito que o evangelho hoje esteja já em quase todo o mundo, irmãos. Talvez alguns países árabes, muçulmanos ali, mas, né, não tem entrado ainda, né, a liberdade de se expressar ali o evangelho de Cristo. Mas quase em todo o mundo, irmãos, eu acho que falta muito pouco para que todo mundo seja alcançado pela pregação do evangelho. Aí sim o fim do mundo virá. Mas vamos falar aqui um pouco a respeito de outros sinais do fim do mundo, irmãos, que Jesus, que a Bíblia mostra a respeito do fim do mundo, amém? Aqui no livro de Lucas, capítulo 21, Lucas 21, amém? Evangelho de São Lucas, capítulo 21. Evangelho de São Lucas, capítulo 21. Lucas 21, versículo 11 e 25, amém? Lucas, capítulo 21, Evangelho de São Lucas, capítulo 21, o versículo 11 e o versículo 25. O versículo 11 diz assim, olha: e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Irmãos, sinais no céu. Em muitos lugares do mundo, eu queria falar sobre sinais no céu. Se você procurar na internet, quantos lugares do mundo está havendo grandes sinais no céu? Sons de trombeta, lá em Israel estão se ouvindo muito som de trombeta. Sinais, né? Recentemente eu estava vendo na internet essa semana algumas luzes que apareceram no céu à noite. E aqui Jesus falou, no versículo 11, no final do versículo 11 de Mateus, de Lucas 21, sobre grandes sinais no céu. Sinais no céu, irmãos. Sinais no céu também é um dos sinais do fim do mundo. Agora no versículo 25, Jesus fala assim, olha, versículo 25, agora Jesus fala assim, sobre o fim do mundo também. Haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas e na terra, a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Bramido do mar e das ondas. Tsunamis, irmãos, que há alguns anos aí já trouxe muita destruição em países como a Indonésia, como o Japão também, e outros países que agora não me falem a memória, mas eu sei que a Indonésia foi destruída por grandes tsunamis, o Japão já foi. Então, bramido das ondas e do mar é um dos sinais também, que são as tsunamis, também são sinais a respeito do fim do mundo, amém? Como para comprovar, irmãos, são sinais a respeito do fim do mundo citados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, amém?
Então, irmãos, quando a gente fala sobre fim do mundo, e a gente observa todos esses sinais aqui descritos, a gente começa a entender, irmãos, que nós estamos num processo do fim. Ainda não é o fim, é o princípio das dores, segundo a Bíblia. Mas estamos caminhando em direção ao fim. Olha o que Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3 diz, versículo 1 a seguir, amém? 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta, amém? 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a seguir, amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a seguir diz assim, está escrito assim, sabe porém isto, que nos últimos dias, falando do fim do mundo, irmãos, sobrevirão tempos trabalhosos, ou dias difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, ou seja, que amam o dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, pessoas que não respeitam as coisas de Deus, desobedientes a pais e mães, ingratos, que não têm gratidão, profanos, que desrespeitam as coisas de Deus, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Interessante, né, irmãos? Está aqui, irmãos, um perfil da sociedade dos últimos dias que Paulo fala. Ele diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, dias difíceis, tempos trabalhosos. Homens seriam egoístas ou amantes de si mesmos, traidores, obstinados, desobedientes a pais e mães, avarentos, são amantes do dinheiro. Sabe, irmãos, é o quadro da sociedade que nós vivemos hoje em dia, né? Quantas pessoas já foram para a cadeia por causa de roubo na política, desvio de dinheiro, desvio de verba. Infelizmente, não são coisas, né, até difícil de se falar numa pregação, mas são realidades que nós vivemos, irmãos. Eu não estou falando aqui nada, não estou citando nome de ninguém, não estou condenando ninguém, nem não estou fazendo partido político para ninguém, pelo amor de Deus, irmão. Estou te mostrando uma verdade a respeito de salvação, a respeito do que a Bíblia nos ensina a respeito do fim do mundo. É interessante, irmãos, a gente observar que a palavra de Deus está se cumprindo nos nossos dias, irmãos. A palavra de Deus está se cumprindo. Eu tenho dito aqui que a Bíblia é o manual de Deus. Manual de Deus, né? Tudo que você compra tem um manual. Você compra uma televisão, tem um manual que te ensina como funciona, como usar. Você compra um forno de micro-ondas, um telefone, tem um manual. A Bíblia é o manual de Deus. Ela vai te ensinar a servir a Deus. A Bíblia é o manual que vai te ensinar como agradar a Deus, como viver para Deus. E aqui, irmãos, nós aprendemos nessa noite a respeito do fim do mundo, que Jesus falou sobre o fim do mundo. Paulo falou sobre o fim do mundo. O texto que nós lemos lá em Ezequiel 7 fala que o fim virá sobre os 4 cantos da terra, de norte a sul, de leste a oeste, virá o fim para todos. Haverá um fim, irmãos. E Pedro, ele descreve, irmãos, como vai ser o fim agora. Como vai ser o fim? A Bíblia diz que nos dias de Noé, o mundo acabou através da água. Somente a família de Noé se salvou porque eles ouviram a voz de Deus e obedeceram às ordens de Deus. Mas vamos ver aqui em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro 3, amém? Capítulo 3, versículo 3 a seguir, amém? 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 a seguir. Vou fazer uma leitura para os irmãos aqui. 2 Pedro, hein, irmãos, a respeito do fim. Olha como vai, de que o mundo vai acabar agora. Como vai ser o fim a partir dessa vez. 2 3, a partir do versículo 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Aí o versículo 4 fala assim, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto. Pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água, e subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas o céu e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como um tesouro, se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, irmãos, a terra está guardada para o fogo. Dessa vez, Deus não vai destruir a terra por água, vai ser pelo fogo. O versículo 10 aqui diz que a terra e as obras que nela há serão queimadas. Então, irmãos, quando chegar o grande dia do Senhor, esse mundo que nós vamos ver, irmãos, ele vai ser purificado através do fogo. Tudo isso aqui vai ser incendiado. Deus vai colocar fogo em tudo. E Deus, irmãos, ele vai criar um novo céu e uma nova terra, onde vai habitar os salvos em Cristo, onde vai habitar uma vida de justiça e paz. Por isso Deus tem preparado, irmãos, um povo para ir morar no novo céu e na nova terra. Não, irmãos, uma igreja, como muitos pregam por aí, não. É um povo zeloso, praticante de boas obras. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, irmãos, praticamos as obras que estão escritas nela, que Deus nos ordena a praticar elas e viver elas, como a caridade, a bondade, a mansidão, o amor ao próximo, o perdão, nós estamos praticando boas obras. É esse povo, irmãos, praticante de boas obras, que vai morar nesse novo céu, nessa nova terra que Deus vai criar. Essa terra que nós vemos agora está sendo reservada para o fogo. Deus vai queimar, o céu e a terra vai passar com um grande estrondo, e a terra e as obras que nela há se desfarão pelo fogo. É o que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos. Tem gente, irmãos, que não acredita nisso, mas observa que os sinais do fim do mundo estão acontecendo agora. Estão acontecendo, irmãos. É o amor que está acabando, é guerra, é rumor de guerra, é nação contra nação, é reino contra reino. São homens ingratos, avarentos, desobedientes a pai e mãe. Olha o mundo como está hoje, irmão. No meu tempo, quando eu fui criado, eu estou com 46 anos, no tempo que eu fui criado, obedecer pai e mãe era regra. Se não obedecesse, a gente apanhava. Hoje em dia, filho falta bater no pai e na mãe, não há respeito, não há reverência ao pai e à mãe. Os filhos parece que mandam no pai, mandam na mãe, chega a hora que quiser, grita com o pai, grita com a mãe, não tem respeito por avô, não tem respeito por os mais velhos. Ah, no meu tempo. É massa, desse uma má resposta para o pai, a mão comia na boca, a dentadura voava longe, irmãos. Tinha isso não. O couro ficava dessa grossura de tanto apanhar, tomar uma chibatada se desrespeitasse. E eu agradeço meu pai pela educação que ele me deu. Louvo a Deus pela vida do meu pai, que está com 88 anos, me soube me educar, pela minha mãe também. Me deu uma educação de verdade, glorifica a Deus. Até hoje eu os respeito, os reverencio. E a Bíblia diz que um dos sinais do fim do mundo, homens desobedientes a pai e mãe. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. Quem tem honrado pai e mãe? Poucas pessoas nos dias atuais têm honrado pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa de Deus. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa: esse mundo vai acabar. Infelizmente, é uma notícia triste, vai acabar. Mas Deus tem preparado novo céu, nova terra, onde habitará justiça, paz e alegria eternamente. E Deus vai fazer habitar nessa terra, nova terra, nesse novo céu, um povo lavado, remido no sangue de Jesus Cristo. Quem vai morar lá, irmãos? Quem quiser. Quem vai para esse céu? Quem vai morar lá? Irmãos, qualquer pessoa que quiser tem direito de morar no céu, de morar com Deus. É só receber Jesus no seu coração como seu Salvador. É só aceitar a obra que Jesus realizou no Calvário, morrendo pelos nossos pecados. Quando você aceita a obra de Cristo na sua vida, o confessa como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe perdão dos pecados. Quando você pauta a sua vida, ou seja, você coloca a sua vida a viver de acordo com a palavra de Deus, você se torna um morador desse novo céu, dessa nova terra. Porque terra e céu vão ser um só lugar. Deus tem preparado um povo para ir morar lá. Irmãos, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Essa é a alegria. A boa notícia que eu tenho é: o inferno existe, vai haver destruição desse mundo, mas Deus não quer destruir ninguém. E não vai destruir. Se você quiser, você não vai ser destruído. Mas a Bíblia fala que vai haver perdição dos homens ímpios, de homens escarnecedores. Mas para aqueles que se arrependem, para aqueles que se convertem dos seus maus caminhos, haverá salvação. Olha o versículo 10 aqui de 2 Pedro, perdão, o versículo de 2 Pedro. O versículo 9, capítulo 3, fala assim, ó, a parte B fala assim: mas Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham
a se arrepender. O que Deus quer? Deus quer que todos venham a se arrepender. Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não quer que ninguém seja destruído pelo fogo. Mas Deus quer que todos se arrependam. É o texto, aqui a parte B do versículo 9, 2 Pedro capítulo 3. Diz que Deus quer que todos se arrependam. Deus não quer que ninguém pereça, mas Deus quer que todos se arrependam. Quer ver outro texto que diz, irmãos? Que Deus não quer que ninguém pereça? 2 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 3 e 4. Também 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. Está escrito assim, olha, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. O que é bom? Vamos ver, o versículo 4 fala assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem e que todos venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus, o querer de Deus é que todos se salvem. Mas o salvar, irmãos, vai depender das decisões humanas. O ser humano precisa tomar uma decisão. A decisão é receber o Senhor Jesus como seu Salvador. A decisão é arrepender-se dos seus pecados, converter-se dos seus maus caminhos, entregar a sua vida a Jesus. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tudo, inclui a tua salvação, inclui a salvação da tua alma, da tua família. Entrega o teu caminho, a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Sabe, irmãos, entrega a sua vida para o Senhor Jesus, irmãos. Não há tempo a perder com esse mundo, irmãos. Esse mundo não tem nada para te oferecer. Esse negócio de falar assim: eu preciso aproveitar o mundo, aproveitar a minha vida. Jesus disse assim: o que adianta o homem aproveitar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta você aproveitar a sua vida aí com as drogas, com a bebida, né, na prostituição e perder a sua alma? O que adianta, irmãos? Lembrando, irmãos, que o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Virá um tempo de grande tribulação sobre a face da terra. O mundo que nós vemos, irmãos, vai ser todo destruído pelo fogo. Mas Deus quer salvar um povo, irmãos. Deus tem salvo um povo, escolhendo aqueles que buscam, que entregam a sua vida ao Senhor Jesus, se arrependem de seus pecados. A mensagem principal do Evangelho é arrependimento. A Bíblia diz, Atos 2,37, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos cada um de vós e crede no Evangelho. Paulo diz, Atos 17,30, Deus não levando em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Se arrependa, meu irmão. Deus falou ali em 2 Pedro 3,9, parte B, Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos venham se arrepender. Lucas 15,10, alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Mateus capítulo 9, versículo 13, parte B, Jesus disse: eu não vim chamar os justos, vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu sou pecador, mas eu me arrependi dos meus pecados. São 23 anos que eu me arrependi dos meus pecados, irmãos. Tenho seguido a Jesus, não sigo uma religião, não sigo o homem, eu sigo o Senhor Jesus Cristo. Sigo o que as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada me mostra como regra de vida. O amor a Deus acima de todas as coisas, o amor ao meu próximo. A Bíblia ensina a gente, irmãos, a ser honesto, a ter caráter, a amar a família, a respeitar o nosso próximo. É o que eu procuro ver. Eu não sou perfeito, como nenhum ser humano na terra é perfeito, mas nos esforçamos a cada dia para sermos melhores, irmãos. Esse é o nosso propósito também, ser cada dia melhor. Lembrando, irmãos, que quem vai para o céu, a Bíblia diz assim, lá em Mateus 22,14, porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque muitos não querem, irmãos. Muitos rejeitam a mensagem de Deus. Quando Noé pregou a mensagem sobre o dilúvio, que Deus traria juízo sobre a terra, ninguém deu atenção e valor à mensagem de Noé. Noé entrou com a sua família na arca e se salvou porque deram ouvido à voz de Deus. Mas o restante da humanidade pereceu porque não deram ouvido à mensagem de Deus. Irmãos, o Evangelho, o nome do Senhor Jesus é a mensagem de Deus para a humanidade nos dias atuais.
aquele que está dando ouvido à mensagem de Deus, está guardando a mensagem de Deus, como Noé e a sua família assim o fez, haverá salvação para estes. Mas para aqueles irmãos que desprezam, para aqueles que rejeitam a mensagem de Deus, haverá condenação. A terra que nós vemos não vai ser destruída pelo fogo. Quero dizer que Deus não quer destruir ninguém, irmãos, de forma nenhuma. Deus quer salvar, porque o texto sagrado é muito claro. Deus quer salvar, que todos se salvem, que todos venham ao conhecimento da verdade. Mas não depende só de Deus não, irmãos. Depende de você dar um passo em direção a Deus, de aceitar a Jesus como Salvador, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Depende de você, depende da sua decisão. Está nas suas mãos tomar essa decisão. Jesus não vai tomar essa decisão por você. Eu não posso tomar essa decisão por você. É entre você e Deus, amém? A Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará para vós. Está lá em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará para vós. Meu irmão, se achegue para Deus. É tempo de se achegar para Deus. Quando você se achega para Deus com o coração contrito e quebrantado, quando você se achega para Deus arrependido dos seus pecados, você recebe o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Você recebe de Deus uma nova vida, um novo coração você recebe. E recebe o perdão dos seus pecados, recebe a redenção, tem o seu nome escrito no livro da vida e recebe a vida eterna, que é o maior presente que Deus tem para nós. Eu queria deixar aqui, irmãos, essa palavra para o seu coração nessa noite. Medite nessa palavra. Deus tem salvação para a sua vida, amém? O fim vem, sobre os quatro cantos da terra, o fim vem. Mas para nós, irmãos, a igreja do Senhor Jesus, amém? Para nós há uma esperança viva. Há uma esperança de um novo céu e uma nova terra. Eu quero dizer para você, há uma esperança pós-morte, vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não custa nada. Receba Jesus como teu Salvador e você vai ser abençoado com a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As palmas engrandecem o nome santo do Senhor Jesus.